E aí, gente, vamos lá continuar? Galera, eu tô aqui para falar com vocês sobre os movimentos sociais, continuar, aliás, né, a nossa fala. Dessa vez eu pretendo fazer com vocês um pouco diferente. Eu vou introduzir aqui alguns elementos dos novos movimentos sociais, movimentos contemporâneos, e vou trazer alguns trechos, né, de documentários, de filmes, de reportagens, né, sobre os movimentos sociais atuais, ok? Os mais atuantes hoje, né, para a gente compreender, para a gente entender. Vou fazer uns comentários em cima dos vídeos enquanto estiver passando esses vídeos, tá? E nós vamos fazer essa relação para a gente abrir uma reflexão sobre a importância dos movimentos sociais, a importância de reconhecer que os movimentos sociais não é um grupo de psicopatas loucos atrás de atenção. Não é isso. Os movimentos sociais são, sim, um movimento, um grupo de pessoas exigindo direitos, exigindo igualdade, exigindo a palavra, ok? E como nós já vimos aqui em outros vídeos no canal, dentro da política, dentro da polis, dentro da sociedade, a palavra é muito importante nesse ambiente político, ok? Então, os movimentos sociais são movimentos que buscam a identidade, né, a representatividade, a voz, a fala, né, de uma minoria, de pessoas que na rotina ali, política não tem tanta voz, não tem posicionamento, até porque essas pessoas são muito oprimidas durante o dia a dia e também, além de serem oprimidas, são muito exigidas economicamente, não é? E não tem tempo, literalmente, para ir lutar, para ir ter voz nas ruas, ok? Então, é importante nós estudarmos os movimentos sociais para a gente se colocar no canto do outro, para a gente poder tentar ter uma noção, não ser o outro, né? Até porque um homem que se conscientize da luta da mulher, ele não é uma mulher. Ela vai saber de fato a dor, a perseguição, o incômodo, né? E outra, por mais que você, homem branco, nem eu, né, fique ali solidarizado e revoltado com as questões de preconceito contra o negro, contra o indígena e tal, eu não vou saber na pele de fato o que o negro passa e o que o indígena passa, ok? Mas os movimentos sociais, ainda mais de agora, contemporâneos, eles nos trazem o que? Essa noção de pertencimento, de companheirismo, né, e de solidariedade, que é um dos princípios aí, né, da questão da Revolução Francesa, do Liberté, Fraternité, Égalité, né, ou seja, da fraternidade, né, entre os irmãos ali daquela mesma sociedade. Então é importante nós estudarmos os movimentos sociais para isso, para a gente fazer uma luta junto com os irmãos, com as irmãs, né, que estão sofrendo numa sociedade desigual, numa sociedade preconceituosa, racista, misógina, né, homofóbica, enfim. Então é importante estudarmos os movimentos sociais para a gente entender a nossa complexidade como sociedade, a nossa complexidade como pessoas, não é? E para a gente poder entender que sim, precisamos tomar atitudes frente à desigualdade existente no nosso país, ok? Que falar de povos, sim, é permitido, são povos de fato, né? São povos, cada um com a sua cultura, cada um com a sua leitura, cada um com seus deuses, cada um com os seus formatos familiares, com os seus formatos de trabalho, né, com os seus formatos de espiritualidade, enfim. Então perceba que são realmente povos, né, diferentes e que podem muito bem coexistir, né, no mesmo país. Então, nós temos essa aula de hoje para a gente não cometer os erros éticos, antropológicos, sociológicos, históricos, por exemplo, do nosso ministro da Educação. Está querendo transformar a gente numa colônia? Esse país não é. Odeio o termo povos indígenas, odeio o termo povos indígenas, odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. Povos ciganos, só tem um povo nesse país. Quer, não quer saber. É povo brasileiro, só tem um povo. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro, pô. Acabar com esse negócio de povos. Ok? Que era uma pessoa que deveria ter uma noção de sociologia devido ao cargo que ocupa, já que o nosso país é tão plural, é tão diversificado em cultura e em pessoas, não é? Em espiritualidades também. Então a gente tem que ter cuidado no que a gente fala em relação aos povos, porque sim, nós temos vários povos aqui, cada um com a sua característica, cada um com a sua moral, cada um com o seu direcionamento histórico, ok? Social. Então, gente, nós vamos ver agora alguns pontos dos novos movimentos sociais
E depois nós vamos ver aí alguns trechozinhos de no máximo 30 segundos, enfim, do que está acontecendo no mundo, tá? Nós vamos ver aí alguns trechos e aí nós encerramos o nosso vídeo, o nosso capítulo sobre movimentos sociais e vamos nos preparar aí para as provas futuras, ok? Então vamos nessa, gente. Gente, temos aqui a consolidação de grupos minoritários. Sim, os novos movimentos sociais, os movimentos contemporâneos, eles trabalham sobre a perspectiva de dar voz, de possibilitar que pessoas que não têm a condição de estar ali sendo representadas, de mostrar a sua presença no púlpito, na praça pública, na frente dos seus representantes políticos. Esses grupos, esses movimentos sociais atuantes hoje fazem isso. Eles dão oportunidade a pessoas que não têm oportunidade de falar, para se posicionar, para se colocar ali como um ser presente, existente nessa sociedade, ok? Então nós temos aqui consolidação de grupos minoritários. E lembrando sempre, minoritários não quer dizer grupos com poucas pessoas, mas sim minoritários na questão dos direitos e na questão da expressão, do falar, do se posicionar, ok? Aí depois nós temos aqui, gente, políticas de cooperação com agências estatais. Sim, esses movimentos sociais, eles procuram dar algo novo, trazer algo novo, uma proposta, uma solução. Não somente criticar, sair quebrando as coisas na rua e tal, não. Esses movimentos, eles tendem sempre a trazer algo novo, a trazer uma nova proposta, de lei, de direcionamento político, social, enfim, de uma política pública, enfim. Então, esses movimentos, eles pensam nisso, em deixar um legado, em fazer algo em prol daquela população, ok? Depois nós temos aqui, gente, o uso da mídia e das redes sociais. Sim, os movimentos atuantes hoje, eles usam as redes sociais, eles fazem os seus fóruns nas redes sociais, eles debatem, discutem, organizam ações, usando as mais variadas tecnologias, os mais variados aplicativos para poderem fazer, de fato, aí, uma estratégia de ação, ok? E de reivindicação. Os banners, as panfletagens que aconteciam de mão em mão na rua, hoje são muito mais direcionados e são muito mais espalhados pela tecnologia do que antes. Você faz um bannerzinho, tem até aplicativo para isso, você faz um bannerzinho ali e sai espalhando pelas redes sociais como Facebook, como Instagram, enfim, e como WhatsApp, e você daqui a pouco consegue reunir milhares de pessoas num ato, ok? E aí outra coisa, gente, nós temos novos valores. Sim, esses movimentos sociais, eles prezam por valores que não sejam valores antigos, retrógrados, ao ponto de serem preconceituosos, ao ponto de ser discriminatórios, misóginos, homofóbicos, ao ponto de que busquem destruir a natureza. Não, esses movimentos buscam preservar a natureza, buscam a preocupação com a natureza, com os recursos naturais, também tendem a defender os animais. Então, assim, essa nova geração de pessoas atuantes nesse tecido social que é o que nós vivemos como sociedade, tem uma preocupação muito grande com essa questão do politicamente correto e no posicionamento efetivo de direitos, de respeito e de justiça social entre as partes, ok? Ou seja, vai desde aí de uma fala, de uma piada, de uma palavra, até ações concretas no dia a dia, dentro de uma escola, dentro do trabalho, da família, enfim, dentro do próprio Estado, da própria configuração de Estado, ok? Nós vamos ter aí conquistas como a Lei Maria da Penha, como a Lei do Feminicídio, as cotas raciais, as cotas para estudantes que vêm da escola pública. Nós vamos ter aí várias conquistas desses movimentos, ok? Nós temos aqui direitos básicos, como eu já falei. Os movimentos sociais trabalham a questão da expressão, da voz das pessoas, de dar voz, de dar abertura para essas pessoas poderem falar. E não é só isso, mas direitos básicos como saneamento básico, como moradia, saúde, segurança, educação, comida, não é? Enfim, então perceba que eles lutam por esses direitos, A questão da identidade também, Isso é importante dizer. Pronto, identidade e pertencimento. Outra coisa importante nos grupos sociais novos. Existe uma proximidade maior dos membros que fazem parte desses movimentos sociais, ok? Consegue ter uma identificação maior um com o outro, Mesmo com a distância física e a aproximação digital, consegue ter essa abertura maior na compreensão da realidade de um e de outro. E vendo aí as conexões em relação a cada realidade. E aí você tem uma aproximação maior em relação a isso, Ao ponto de você que não é negro, você que não é indígena, você que não é mulher, você se identificar com essas situações. Você que não é gay, que não é lésbica, você se identificar com as situações que ocorrem, Então perceba que nós temos aí uma proximidade muito grande, temos aí uma abertura para o diálogo também muito grande, e a gente pode desenvolver vários modos e formas de atuar em relação aos nossos direitos. Depois nós temos aqui, gente,
Ah, outra coisa, pertencimento. Sim, aí nesse momento você se torna assim, parte integrante daquele contexto, né, daquele engajamento. Você consegue compreender de fato a sua atuação ali como cidadão, né, como indivíduo. Tá? E aí o que nós temos aqui? Descentralização. Sim, nós não temos como os movimentos tradicionais, nós não temos uma liderança de forma vertical, né? Nós hierarquizada verticalmente, não, de cima para baixo, não temos isso. Nos movimentos sociais novos, a hierarquia é assim, ó, é horizontal. Nós temos vários líderes, várias lideranças, todos têm a vez da palavra nesses diálogos, ok? Nessas reuniões e nesses direcionamentos de ação. Aí depois nós temos aqui, gente, ó, horizontal, como eu já falei, na questão da descentralização. Aí temos diferentes classes. Sim, outra coisa importante, esses novos movimentos sociais, eles não exigem que você seja só do movimento daquela comunidade, né? Ou que você seja porque você é da classe burguesa, da classe alta, classe média alta, enfim, você vai lutar pelos valores burgueses, conservadores. Não. Dessa vez, esses novos movimentos conseguem engajar pessoas tanto da classe mais baixa à classe mais alta. Todo mundo no mesmo barco. Todo mundo lutando por aqueles mesmos fins, né, por aqueles mesmos objetivos. Enfim, então, esses indivíduos vão lutar, mesmo de classes diferentes, por esses mesmos objetivos, ok? Então, gente, vou trazer agora os trechos de vídeos para a gente abrir aí reflexões sobre os movimentos sociais. Tudo bem? Vamos nessa. Vamos lá. Então, gente, é isso. Muito obrigado por terem assistido os vídeos. Espero que tenham assistido. Esses vídeos vão servir para a prova de vocês também, ok? Então é isso. Até a próxima e vamos nessa. Falou! O que eu achei bacana neste governo é respeitar minorias, e nós temos um Ministério da Mulher, coisa que não tínhamos. Os povos indígenas hoje têm em torno de 13% do território nacional. A área, 13%. A área nossa agricultável e que é utilizada é de 7% segundo o mapa. Né? O mapa. Então, tem dinheiro destinado, tem política pública destinada, e por que eles continuam miseráveis? Por que eles continuam miseráveis com 13% do território nacional quando nós utilizamos 7%? A terra não é de vocês. A terra é do União. Quem usa o índio, né? Quem usa o índio? Porque o índio era pra estar muito bem. Mas quem que fez isso com os índios? Os próprios índios? Então a gente quer saber quem está fazendo, quem fez isso com os índios. Cadê? Né? Por que essa política dessa forma? Então, enfim. Infelizmente não dá pra gente escutar aqui, sabe, também dos parlamentares dessa casa, de chegar aqui e pregar a sua visão racista, alienada, preconceituosa contra nós e a gente ficar calados. Porque a sua fala, senadora, a sua fala aqui retrata muito bem o pensamento mesmo que tem esse setor ruralista que compõe a Câmara e o Senado, que quer a qualquer custo flexibilizar a legislação ambiental para poder explorar os territórios. A visão que você tem de terra é muito diferente da visão que a gente tem. Não dá para você olhar para nós, povos indígenas, e pensar que a gente tem o mesmo entendimento de território como o seu, que é de exploração, destruição, pensando em lucro, pensando em dinheiro. Não é esse o entendimento nosso. Para nós, o território é sagrado, nós precisamos dele para nós existir. E vocês olham para a terra indígena e chamam de terra improdutiva. Nós chamamos isso de vida. O mundo inteiro está preocupado com o aquecimento global. O mundo inteiro está discutindo efeitos das mudanças climáticas. O mundo inteiro está pensando formas de reduzir a emissão de gás carbônico para poder garantir que a gente tenha um equilíbrio do clima. E aqui no Brasil, é bem mesmo a cara desse governo truculento, de querer o tempo todo aqui agora autorizar a entrega desses territórios para exploração, porque não pensa na vida, só pensa em dinheiro, só pensa em lucro. É uma ganância para atender o capitalismo. Nós não. Nós defendemos a vida, nós defendemos nossa identidade. E nós vamos derramar até a última sangue, a última gota de sangue, para defender nossos territórios, para garantir a existência de nossos povos. Nós não vamos entregar isso fácil para essa ganância do agronegócio. Você não pode dizer que nós já temos 13%, tá bom, não tá. Nós temos gente no Nordeste que está lá na beira da estrada, em retomadas, porque as suas terras foram entregues para fazendeiros no período da ditadura. Foi entregue pelo Estado. Os territórios indígenas hoje regularizados não são nossos mesmo, não. Não são nossos. É da União, sim, mas é usufruto exclusivo dos povos indígenas. E nós temos essa responsabilidade de zelar, não porque é obrigatório, mas porque é a nossa relação, que naturalmente é essa. É sustentabilidade, é uso sustentável, porque é respeito com a mãe natureza. A gente respeita. E a terra está gritando, a terra está pedindo socorro, e vocês não estão escutando. Vocês não estão vendo os sinais das chuvas, das secas, dos vulcões, dos furacões, vocês não estão vendo. Se continua com essa ganância de explorar, de entregar para o agronegócio, o próprio planeta não aguenta mais por 50 anos. Isso está aprovado. E aí vem o governo aqui com o ministro da Relação Exterior e dizer que é questão de marxismo, que território indígena é ideologia. Vamos parar com isso, gente. Vamos parar. Se vocês não querem enxergar, não querem respeitar, assumam que não respeitam. Não ficam fazendo de conta que gosta de índio, que é amiguinho de índio, como a Damares diz, o índio é meu irmão. Bolsonaro diz, eu sou irmão do índio. Que irmão é esse que quer ver o fim? Que quer matar? Que quer tirar o seu direito de existir?
Não pode. Vocês têm que pensar, acabar com essa alienação de vocês, de olhar a terra apenas como um preço, como um valor mensurável por dinheiro. E olhar que a terra hoje, o meio ambiente, é o que garante a vida de todo mundo. Pensa na chuva, nas águas que está lá, que nós estamos preservando com a nossa própria vida, nessa disputa que a gente trava com vocês lá no campo. Porque vocês ficam o tempo todo querendo manter ali seus negócios, suas monoculturas, seu agronegócio, em detrimento da vida dos povos indígenas. Nós vamos lutar sim. Vai morrer muito, vai. São 5 séculos. Eram muito mais de 5 milhões lá em 1500. Hoje somos 1 milhão. Já morreu muito, vai morrer muito mais, mas a gente não vai recuar. Não vamos desistir. Vamos enfrentar com todas as nossas forças. Você fala que nós somos miseráveis, estamos nessa situação, porque está nessa situação porque a escolha é nossa. A gente quer ter o território para a gente continuar com o nosso modo de vida. Eu comecei a minha fala aqui dizendo que o Brasil não pode adotar um padrão único de vida para todo mundo. Tem que respeitar a diversidade, tem que respeitar os modos de vida, tem que respeitar os diferentes povos que tem nesse país. A gente está lá, sim, na aldeia, nos nossos territórios, por insistência nossa, por resistência nossa. Porque dependendo de vocês, estava tudo expulso, nem existia mais. Não tinha mais lugar para a gente poder ter nossas aldeias e praticar nossos rituais sagrados, que isso sim faz parte da nossa vida. Porque você está na cidade, tem teu apartamento, tem tua mansão, não quer dizer que a gente quer isso também, não. A gente quer o respeito aos nossos direitos territoriais, que não são somente direitos constitucionais, não. Não é somente direito constitucional. Lá está escrito, mas é um direito originário dos povos indígenas. E a gente exige respeito também nessa plenária por esse entendimento aos nossos modos de vida, à nossa vida, aos nossos povos originários. Nós não vamos perder nossas vidas para o agronegócio. Não precisa muita apresentação depois dessa bela exposição da Sônia Guajajara, né? Que é essa ativista, essa guerreira, essa lutadora aí em prol dos direitos indígenas, né? E aí ela está defendendo o direito dos índios à terra, né? E não só, se vocês perceberam, a terra, mas a sua cultura, os seus costumes, né? Também mostrando aí a relação de que o índio tem com a natureza, que é diferente do agronegócio, que só gera lucro e destruição, né? E aí ela foi senadora do PSL. In 1997, Hong Kong was handed back to the Chinese by the British. Here you have a Western-bred population being handed back to the communists. Seems like a real David and Goliath kind of struggle. Joshua is very passionate and he truly cares about Hong Kong and is willing to give everything for it. What we hope to do is just demand freedom of mind and freedom of speech. It's not Hong Kong anymore. The future of Hong Kong should be decided by Hong Kongers. He encouraged normal, ordinary Hong Kong people to care about Hong Kong. It's the Joan of Arc story, right? The youngster who can see the world clearly comes into a complicated adult conflict. Gente, esse é o Joshua Wong. Ele é um jovem aí que vem do movimento estudantil e ele se movimentou junto com outros jovens contra uma implementação do governo comunista, né, da China, de implementar um sistema educacional doutrinário, né? E aí ele, junto com outros jovens, lutaram contra essa forma de doutrinação nas escolas. E aí ele acabou fazendo um grande movimento na China comunista. De armas na mão, em muitos casos armas de guerra, à vista de todos. Foi assim que dezenas de milhares de pessoas saíram à rua em Richmond, no estado americano da Virgínia, para protestar contra o projeto de lei da maioria democrata na Assembleia Estadual, que pretende limitar o acesso às armas. Embora o protesto tenha a ver com as leis do estado da Virgínia, contou com pessoas de outros estados. A questão do controle das armas é uma das que suscitam mais paixões nos Estados Unidos. Justin vem da Carolina do Norte. É uma mostra de solidariedade para com os nossos camaradas da Virgínia. Não há nada de mal com as armas de fogo. O nosso país foi fundado com armas de fogo. Sou nascido e criado aqui e não quero que o governo tire os meus direitos. A minha liberdade. O direito que me foi dado por Deus a proteger-me. A manifestação contou com o apoio do presidente Donald Trump, que mostrou solidariedade através do Twitter. Os desfilam em 2017, mas os grupos neofascistas pediram aos membros que ficassem em casa... Então, gente, nós temos aí um claro exemplo de movimento conservador. Se a gente comparar aí a fala de um integrante agora há pouco, você vê que ele defende os princípios neoliberais e os princípios morais, né, originários desse país.
Os estudantes da escola de Parkland juntaram-se e viajaram de autocarro até à capital do estado da Flórida. Exigem mudanças na lei que permite que qualquer pessoa com mais de 18 anos compre armas livremente. Never again! Never again! Never again! Never again! To tell lawmakers that something needs to happen, some sort of common sense gun control legislation needs to be passed into law because far too many innocent people have been killed because of the easy and overwhelming access to firearms in this country. A onda de protesto contra as armas está a alastrar por todos os Estados Unidos. Esta quarta-feira, estudantes de muitas escolas norte-americanas saíram das aulas e também marcharam em solidariedade com os colegas da Flórida. O movimento estudantil anti-armas já conta com apoios de peso. Várias figuras públicas resolveram financiá-lo, entre eles o ator George Clooney e Oprah Winfrey. A apresentadora anunciou que vai doar $500 mil para ajudar a causa. Nos Estados Unidos, estudantes de todo o país fizeram uma nova manifestação a favor de um maior controle na venda de armas. Segundo os organizadores, alunos de 2.600 escolas saíram às ruas. Em Washington, jovens que já completaram 18 anos foram incentivados a tirar o título para votar em candidatos favoráveis ao controle de armas. Esta sobrevivente do último massacre na Flórida diz que tem medo de ir à escola e de fechar os olhos à noite, porque logo vê o rosto do assassino. Em Nova York, os alunos gritavam: "Salvem as crianças e não as armas". Muitos se deitaram no chão como se estivessem mortos. As manifestações de hoje ocorrem no 19º aniversário do massacre de Columbine, quando 2 jovens mataram 12 colegas e um professor antes de se suicidarem. Nós sabemos o que é opressão, nós sabemos o que é violência, nós sabemos que só com luta é que nós vamos conseguir aprimorar a verdadeira democracia. Nós somos pacíficos, queremos justiça! 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 Se não temos representantes no Congresso, vamos mobilizar nossos parentes Caiapó e outros parentes de luta para mostrar à sociedade nossa mensagem. Infelizmente, o indígena que se destaca no cenário local, ou no cenário estadual, ou no cenário nacional, na defesa do seu direito, seja ele a terra, a saúde, a educação ou qualquer outro direito, ele está sendo criminalizado. Quando não é criminalizado, ele é morto, assassinado. A gente vê que o índice de violência, de assassinatos e de suicídio do nosso povo, ele se dá pela falta do seu território. Plantação de soja, plantação de cana, esses são os mais fortes no Mato Grosso do Sul. Então, por conta disso, hoje o Guarani Kaiowá vive de violência, vive de fome, vive de abandono do Estado brasileiro. A terra para nós é tudo. Nós não somos diferentes dentro dessa terra onde a gente mora. A gente é igual. Igual à floresta, igual aos animais, igual aos rios, né? Então precisamos continuar na luta pela demarcação dessas terras. Arior Kakum, que me cunia o mundo, nego meio bagangolo, meio ngo kangolo que. Então nós temos aí cenas do movimento Vem Pra Rua, né, que é um movimento de jovens que foi articulado aí pelas redes sociais, né? Podemos dizer que é o primeiro movimento grande assim de articulação dos movimentos sociais por meio das redes sociais, né? E esse movimento ele vai acontecer fora a questão dos gastos, né, em 2014 para a Copa do Mundo, que foram em torno de 6 bilhões, se eu não me engano, 600 mil e alguma coisa. Também foi um momento de explosão social, porque muitas questões foram reivindicadas. Agora nós temos imagens aí dos professores e estudantes ocupando a Câmara dos Deputados de Fortaleza, né? O sindicato dos professores, junto com professores que não fazem parte do sindicato, estudantes, né? As agremiações estudantis, todas aí, né? Reivindicando melhorias salariais, melhorias na estrutura escolar pública, né? Reivindicando respeito ao professor, respeito à educação, né? De uma forma geral. Então, nós temos aí o ato desses professores e estudantes na Câmara dos Deputados, né? De Fortaleza.
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra levou 20 mil pessoas hoje às principais avenidas de Brasília. A marcha do 6º Congresso Nacional do MST cobrou reforma agrária e mudanças na política de produção de alimentos. O protesto acabou em conflito com a polícia. Os manifestantes caminharam pelo eixo monumental, onde fica a esplanada dos ministérios, em direção à Embaixada dos Estados Unidos, que para eles é o símbolo do capitalismo. Organizados, andavam em filas estampando a bandeira vermelha do MST. A marcha de milhares de militantes e simpatizantes do MST é para pedir mudanças nas políticas agrárias do governo. Os manifestantes pedem o assentamento das famílias que ainda vivem acampadas e mais incentivo para a agricultura familiar. Segundo eles, os programas atuais só atingem 5% dos camponeses. O movimento defendeu um modelo de produção agrícola alternativo ao agronegócio, a agroecologia. A agroecologia tem como base a produção de alimentos saudáveis, a produção respeitando a biodiversidade, a produção respeitando a integração homem-natureza, mulher-natureza, criança-natureza. Então a gente defende que a agroecologia é a possibilidade da gente continuar, né, com esse planeta existindo. A marcha celebrou os 30 anos do MST e conquistas como a alfabetização de agricultores, o assentamento de 350 mil famílias e a participação das mulheres na organização. Então, gente, é isso. Muito obrigado aí por terem assistido os vídeos. Espero que tenham assistido, ok? Então é isso. Até a próxima e vamos nessa. Falou!